Craque Vamp, né? O Vamp tá com a gente aqui. Derrota e assim, pelo que eu acompanhei nos comentários do jogo, enfim, o placar é bem assim justo, né? O Corinthians não fez uma boa partida mais uma vez e agora sai derrotado lá de Cuiabá. Os números do Corinthians desde a competição, né, são melhores do que o futebol apresentado, né? No final de semana ganhou do Atlético Goianiense por um lance individual do Queiroz, que pode acontecer, isso faz parte do jogo. Mas a verdade, assim, no conjunto em si, nos 90 minutos, muito pouco. Né? Lembro bem que no segundo tempo só uma cabeçada do Roger Guedes, mais nada. O Corinthians cria pouco, não é uma equipe que cria muitas oportunidades. Né? O Vitor Pereira tem que rever isso, melhorar. Acho que a Cavalaria, eu falo para os jogadores, é impossível que possa jogar só um jogo por semana. Né? Eu vejo exemplos aí, eu como ex-atleta, não é possível que o Renato Augusto não possa jogar 2 jogos por semana, o Willian está contundido, tudo bem, Roger Guedes, Juliano, tudo bem, as opções de você escalar pertencem ao treinador. Agora que não me venha dizer que os caras não têm condições de jogar 2 jogos por semana. Não, sim, realmente é uma situação que o pessoal, né, sempre fala isso, né? Às vezes o calendário tá bem cheio, os jogos estão encavalados. Vai ser muito legal quando todo mundo foi eliminado de Copa do Brasil, Libertadores, não tiver chance no Campeonato Brasileiro, todo mundo descansado, e aí vê o que acontece na próxima temporada. Pois acaba perdendo não só a temporada, perde dinheiro, né? Sendo eliminado de Copa do Brasil, Libertadores, são competições que pagam muito bem, além do Campeonato Brasileiro que paga por colocação. Então é bom ter aí essa gordura pro fim do campeonato, mas também no mata-mata é o que paga melhor, né? A Copa do Brasil, por exemplo, é o que paga mais no futebol brasileiro. O Zé Manuel narrou essa partida. José Manuel de Barros, derrota do Corinthians por 1-0. Você concorda com a gente? Foi um placar, digamos assim, justo? O Corinthians não fez por merecer a vitória ou até mesmo um empate, né, Zé? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Não, placar justo. O Cuiabá, ele mereceu a vitória. O Corinthians criou muito pouco, né? O João Carlos, num jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro, é de se imaginar que deveria sair do campo ali ganhando todos os prêmios como destaque da partida. Salvou. O Cuiabá ganhou, mas o goleiro salvou. Os zagueiros, nossa, salvaram o time. Mas não foi, a realidade não foi bem essa, não. O Corinthians, primeiro que os nomes, né, os grandes nomes do Corinthians não estão numa boa fase. Depois, quando ele manda a campo um time meio que alternativo, você imagina que o time vai pegar, vai marcar, não vai dar espaço para o adversário. Põe a meninada para jogar, vai correr dobrado, o triplo do que os jogadores mais veteranos correm. Vai dar o sangue ali, estão tendo uma grande oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, mas no primeiro tempo que a gente viu foi o Corinthians dando um espaço gigante para o Cuiabá jogar. Então você vai lá com esse time bastante modificado, bastante mexido, você imagina que essa molecada, nossa, vai correr, o adversário não vai ter sossego, não vai conseguir pegar a bola e levantar a cabeça e armar nada, né? Quando pegar a bola já vai estar o corintiano ali em cima, babando para recuperar. E a gente viu o Cuiabá tendo todo o espaço do mundo, ou seja, aí não adianta, aí não vai. Chega no segundo tempo, vamos chamar a cavalaria, como o Vampeta gosta de falar. Aí vem Juliano, aí vem Renato Augusto, né? Aí vem Júnior Moraes, né? Lucas Piton, vou deixar o Lucas Piton fora, mas vamos botar aqui, Júnior Moraes, entrou e fez o quê? Nada, não conseguia dominar a bola. Algumas bolas foram tocadas para ele não conseguia dominar a bola. Juliano, zero, nada. Renato ficou tentando armar aqui de trás, no meio campo. Mas pro jogo mesmo, não acrescentou nada. Ou seja, chamando os titulares, essa cavalaria também, eles não conseguiram acrescer nada ao futebol do Corinthians. A gente tá falando há muito tempo que o Corinthians tá jogando mal. É líder do campeonato, mas tá jogando mal. Então, eventualmente, se tá jogando mal, eventualmente você pode ganhar um jogo jogando mal, como aconteceu com o Atlético. Mas tá mais perto da derrota do que da vitória, né? E hoje acabou perdendo, por quê? Porque não jogou nada. Por isso que ele perdeu. E Vamp, por que o Corinthians joga tão mal assim? Qual é o problema, na sua opinião? Porque tem ali, digamos, um revezamento de jogadores, né, que o Vitor Pereira tem feito. Tem essa questão de alguns jogadores que a comissão técnica justifica que não podem jogar sempre, né? Quarta e domingo, terça e sábado. Então, assim, na sua visão, qual é o problema desse Corinthians por estar jogando tão mal? Então, eu estava fazendo os cálculos aqui, né?
são nos 20 clubes da Série A do brasileiro, são 11 treinadores brasileiros e 9 estrangeiros, né? Dos estrangeiros que estão no país, o que tem mais pedigree, pelo aquilo que fez no futebol português e passando pela Europa, é o Vitor Pereira. Né? O Paulo Souza não é o Toco Mohamed, o Abel é o que tem mais moral pelo aquilo que fez no Palmeiras durante esses 2 anos, mas eu estou falando a nível internacional, né? O Vitor Pereira é muito mais conhecido na Europa do que o Abel, né? O Abel faz um trabalho bom, né? O Paulo Souza vem sofrendo no Flamengo e eu não vi nada de diferente ainda no Vitor Pereira em relação à equipe do Corinthians. Um futebol melhor, vistoso, criar chances, tudo. O desempenho é ruim, mas a colocação no Campeonato Nacional é boa, né? Eu esperava mais. Até o momento, esperava mais. Criatividade, tabela, posse de bola. E o Corinthians não vejo isso ao longo desse tempo. Aí a cavalaria. O Corinthians tem plantel entre os 3 melhores plantéis do país. Uma folha cara, mas que não joga bem. Não é porque está na liderança do campeonato. Falta muita coisa, né? E aí, tem mais informação? Fala, Kaique. Não, informação não. Você perguntou sobre o que acontece com o Corinthians que não consegue render, né? E se a gente analisar, Gui, Corinthians nos últimos jogos, né, nessa sequência invicta, Corinthians 2-0 em cima do Boca Juniors, vitória convincente. Talvez a única vitória convincente dessa sequência. Corinthians 1-0 Fortaleza. Um primeiro tempo que o Fortaleza bombardeou o Corinthians em Itaquera. E no segundo tempo, não é que o Corinthians inverteu e jogou melhor. O Corinthians equilibrou as forças. E foi um jogo que, no geral, o Fortaleza foi melhor. Na sequência, Deportivo Cali e Corinthians 0-0, um jogo muito disputado. Os 2 times perderam pênaltis, poderia ser melhor e poderia ter sido muito pior também. Na sequência, a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Bragantino. Um jogo que o Corinthians também não foi bem, não rendeu bem, mas achou um gol marcado com talento e com ali um lance isolado do Renato Augusto. Na sequência, uma vitória por 2-0 sobre a Portuguesa do Rio de Janeiro em Itaquera. Nada mais do que a obrigação, o Corinthians fez ali, um adversário muito frágil. Depois um empate fora de casa com o Internacional em 2-2, um jogo que foi muito abaixo tecnicamente, talvez do que a gente esperava do Corinthians, que vinha numa sequência de vitórias, e foi um empate que o Corinthians conseguiu na individualidade do próprio centroavante. O Jô fez o gol de empate, mas também o time do Corinthians não jogou tudo aquilo que a gente esperava. Depois, na Bombonera, Boca Juniors empate em 1-1 com o Corinthians, né? A sequência de empates começa aqui. Boca Juniors 1, Corinthians também 1. Foi um jogo que o Corinthians fez o gol e de repente parou. O empate contra o time do São Paulo, o São Paulo foi muito melhor na segunda etapa e o Corinthians equilibrou as forças no segundo tempo, quando o Rogério Ceni destruiu o time. Depois um empate em 1-1 com o Always Red, um jogo decepcionante, um jogo que foi vexatório para o time do Corinthians. Depois um empate com o América Mineiro, numa bola parada o Corinthians empata, mas um jogo em que o América foi melhor. Os 90 minutos para cima do Corinthians. Depois a vitória contra o Atlético Goianiense por 1-0. Na última rodada o Atlético foi amplamente melhor que o Corinthians, não fez o gol, porque de fato o goleiro Cássio estava inspirado e também falhou muito nas suas decisões no ataque o Atlético, e agora a derrota para o Cuiabá. Se a gente for analisar, são muitos jogos que o Corinthians não desempenha bem. E muitas decisões também erradas da comissão técnica. Porque se fosse o Silvinho aqui, o torcedor nas redes sociais estava massacrando o treinador. A grande verdade é essa, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O Mantuan não é lateral direito, o Robson Bambu não é lateral direito, o Lucas Piton não é lateral direito, sendo que você tem João Pedro e Rafael Ramos no banco de reservas. Na Libertadores tudo bem, não pode utilizar o Rafael Ramos, mas no Brasileirão você pode. Você trouxe um cara de fora, você trouxe um cara da sua confiança e deixa ele no banco essas semanas todas. Você tem o Adson, que é um jogador de beirada, você utiliza como meio armador, coloca o jogador centralizado. E a informação, inclusive, que o Adson está incomodado em atuar muitas vezes centralizado, ele prefere jogar pela ponta. Então são muitas escolhas
do treinador, além desse rodízio que não tá caindo bem com o elenco, com os jogadores mais experientes, é um rodízio e muitas vezes a decisão do treinador em falar para os jogadores somente na preleção, somente na hora de praticamente dar tempo só de avisar a família se joga ou não, é quando os jogadores sabem se vão atuar ou não. A escalação só é divulgada nesse horário. Então muita coisa dentro do Corinthians também parte das decisões da comissão técnica, que está desagradando parte dos jogadores e também está desagradando parte da torcida do Corinthians. É um problema que, assim, digamos, né, não dá pra dizer, pelo menos, assim, se é certo ou errado, mas é uma nova metodologia, né? Um técnico que chega novo, essa história, por exemplo, de só divulgar a escalação pelos próprios jogadores alguns minutos antes da bola rolar, acontece também em outros clubes que possuem técnicos estrangeiros. Vou citar um exemplo aqui do Flamengo, né? O Flamengo também tem isso, os jogadores treinam e tudo mais, mas só sabem quem serão os titulares horas antes da bola rolar. Por exemplo, se o jogo é 9h30 da noite, eles vão saber por volta de 6, 7 horas. Estou bem próximo da bola rolar. Ninguém sabe com antecedência. Então, digamos, se for um problema, é um problema, digamos, corriqueiro. Pergunta pro Vampeta se faz diferença isso. Será que faz diferença saber ou não se vai jogar? Faz. Fala, Vamp. Faz, lógico que faz, né? Você se prepara, você já sabe. E a cultura nossa é diferente. Nós não somos europeus. O futebol brasileiro tem a sua cultura. Não vivemos no velho mundo. Estamos na América do Sul, no continente americano, não estamos na Europa, né? E estão mudando muitas coisas, né, da noite pro dia. E isso faz diferença, o jogador fica aborrecido, o jogador gosta de ser titular, o jogador gosta de saber quem é o titular, quem vai sair jogando e não ficar nisso aí. Então, vai ter muitos problemas, o Flamengo já vai tá tendo, o Corinthians dos bastidores vai tá tendo também, o Abel no Palmeiras não tem, porque já tá 2 anos aqui, já conhece, sabe como é que é, ele pode até mudar o time, mas dentro das posições. E ele tem moral também, né? Ele tem moral, ganhou da Libertadores. Eu não sei a chegada agora do treinador do Botafogo. Eu tô com o Mohamed, pelo menos foi um milongueiro. Seguiu o que o Cuca fazia, o script. Isso vai dar problema ainda. Mas o Abel... Só deixa eu chamar o break, Zé, aí a gente comenta um pouco mais esse Corinthians já. Um rápido intervalo para você que está no rádio, no AM 620, por toda a rede Jovem Pan News, também no FM 100,9. Uma pausa e voltamos já. Seguimos aqui no YouTube. Pode falar, José Manuel. Não, eu ia dizer, o Abel Ferreira, ele tomou posições firmes, duras, ele afastou jogadores que eram queridos até do torcedor, né? Os meninos ali, o Patrick de Paula, foi afastado, o Gabriel Menino e alguns outros jogadores. Ele impôs um método dele, quem concordou, quem não concordou, dançou. Porque ele trabalhou em cima de títulos, em cima de conquistas, né? Então, como ele é um ganhador, de ganhador aceita-se tudo, né? Vampeta, todo mundo teve que baixar a cabeça e respeitar o homem. Vai. Não, tava mas ganhando. O Zé ele não inventa muito. É. Os caras que vai jogar já sabem quem vai jogar, quem vai ser poupado. O Abel também tem 2 anos de casa, né? Há 2 anos aqui no país. O Vitor chegou há muito pouco tempo, né? Porque 4 meses de trabalho. O Corinthians está apresentando muitos problemas. Não era de se esperar também um trabalho perfeito do Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians onde tá bom. Em termos de resultado, classificado na Copa do Brasil, pode jogar melhor, pode jogar melhor, ele joga muito mal. Classificado na Copa Libertadores, ainda líder do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Santos pela Copa do Brasil, mas sim. O Corinthians não joga bem, Zé. Essa é uma questão. O segundo ponto o que o Corinthians não está jogando. O Corinthians não está jogando bem, está muito mal. E outra coisa, jogadores também. E aí, eu não sei se a gente não pode culpar o treinador do Renato Augusto, está jogando mal. Roger Guedes não está jogando nada. Júnior Moraes não está jogando nada. Giuliano não está jogando nada e por aí afora. Muito abaixo. Eu sou resultadista. Eu prefiro o time ganhando e estar na posição que está e você tentar procurar a melhora do que tá perdendo. Mas a verdade é que os números, e aí vem Copa do Brasil, vem Libertadores, são jogos de mata-mata, né? Mas precisa melhorar se quiser chegar mais longe de alguma coisa.